Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Nós estamos na quarta semana no primeiro capítulo. Estamos estudando essa carta. Tem sido quase que um estudo versículo por versículo, né? Mas hoje a gente encerra o primeiro capítulo, depois de 4 semanas. Eu vou do 22 ao 25 e à noite do 26 ao 27. E aí a gente vai terminar. Domingo que vem nós entramos no capítulo 2. Depois a gente estuda as demais cartas que não foram escritas por Paulo, né? Esse tem sido o nosso estudo. Então, Tiago 1, 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Tiago, a partir do versículo 12, ele vai nos estar falando do homem feliz, do homem bem-aventurado, que persevera na provação. E a partir do 15 ele escreve uma rota de morte, que é a rota do pecado, o domínio da consciência, o domínio do coração, que se transforma numa prática. E essa prática pecaminosa tem um salário, ela traz consigo um preço, e o preço é a morte. A partir do 16, ele começa a nos construir um caminho de vida, o caminho do Evangelho, onde a bondade, o dom de Deus se manifesta nas nossas vidas. Todo dom perfeito, toda bondade, toda boa dádiva vem do Senhor. Então tudo que há de bom é algo que Deus produziu para nós, mas mais do que isso, Deus produziu alguma coisa no seu coração. Não é somente uma bondade no aspecto externo da vida, mas é uma bondade que atingiu a sua vida, o seu coração. Você experimentou de tão grande salvação na sua vida. E misteriosamente surgiu uma nova pessoa. Um novo nascimento acontece. E esse novo nascimento também constrói um novo jeito de viver a vida. E aí isso pode ser visto, esse mistério interno, pode ser visto no seu comportamento e na sua conduta. E ele está dizendo, e agora? Essa pessoa que nasceu de novo, como que ela vive? Como que ela se expressa? Como ela constrói os seus relacionamentos? Como que ela trata o esposo, a esposa, os filhos? Como que ela reage no trabalho? Ele está dizendo, e essa pessoa que nasceu de novo, ela é pronta para ouvir. Ela está com seus ouvidos atentos para ouvir Deus e a sua palavra, ouvir o que Deus está falando através das pessoas ao seu redor. Então está pronto para ouvir, não é um ouvir aleatório, é um ouvir a palavra. Então quem nasceu de novo está pronto para ouvir de Deus. Essa pessoa que nasceu de novo também, ela controla a sua língua. E ele vai falar muito sobre isso, especificamente no capítulo 3, nós vamos ver o poder destruidor da língua e como há um aperfeiçoamento através do seu domínio. E aí ele vai nos dizendo que essa pessoa que nasceu de novo sabe discernir a hora certa de falar, a maneira correta e o tempo adequado de falar. Essa pessoa que nasceu de novo também, ela tem uma ira, mas é uma ira que é administrada através da ação do Espírito e da sua palavra. Ele é tardio em irar-se, não é esse comportamento onde a velha natureza está o tempo todo colocando como um domínio sobre esse coração, mas esse novo nascimento também faz isso. E aí no 21, ele usa a ideia de alguém que está se despindo, arrancando essa roupa de impureza, esse acúmulo de maldade. Essa pessoa vai tirando de si, vai se despindo, e ela vai experimentando da palavra de Deus implantada, uma palavra que cai no coração,
Uma palavra que não está só no campo do ouvir, mas ela encontra um ambiente íntimo, na alma, e salva essa pessoa. E aí, essa pessoa que recebe a palavra, aí ele chega no versículo 22, transforma isso em prática. O que ele está dizendo é que existe uma conexão entre a palavra de Deus, o ouvir, o falar e o agir. A palavra de Deus anunciada tem conexão com o ouvido, tanto é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a palavra anunciada precisa de um ouvido atento. Esse ouvido atento consegue transformar aquilo que ouviu em uma voz, no que fala. Então ouve, toma consciência o coração e o nosso jeito de falar muda. Mas mais do que isso, agora ele dá um passo a mais. Ele diz também a sua ação vai mudar. Lembrando que Tiago está escrevendo para as tribos dispersas, não é uma carta para a igreja. O cenário é de perseguição, de fome, o cenário é de extrema pobreza. E cada um está recebendo isso como se fosse um bilhete. É no campo da individualidade. Tiago está dando conselhos sábios para que na sua individualidade você seja transformado. Paulo muitas vezes escreve a sua carta na esperança que a igreja seja transformada pelo que ele está falando. Tiago está na esperança que você, lendo essa carta, seja transformado. E automaticamente uma comunidade pode ser transformada, mas é você. É uma responsabilidade individual. E aí, eu queria falar com vocês nessa manhã sobre uma vida cheia da palavra de Deus. Uma vida onde a palavra de Deus faz parte da maneira como a gente vive. Aquele escritor do livro Peregrino, né, John Bunyan, o pessoal disse que se cortasse a sua veia, o seu punho, o sangue dele, ao invés de sair sangue, sairiam versículos bíblicos. Dizia que o seu sangue era biblino. Porque essa é a ideia da palavra de Deus, tomando a sua vida, mudando a sua forma de falar, de ver o mundo, a sua forma de ouvir e a sua forma de reagir. E a palavra de Deus, o praticante dela, a primeira área que deve ser transformada é a sua mente. A mente de todos aqueles que escutam a palavra tem que ser transformada. É o que Paulo vai nos dizer, que a não conformação com o mundo é uma transformação da nossa mente. Transformar a sua mente, a sua forma de pensar. A palavra de Deus deve atingir a sua mente, a sua forma de pensar sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre os processos, momentos adversos. Então a mente deve ser tomada. A vontade deve ser tomada pela palavra de Deus. Então a mente impactada produz uma vontade. Não é que a gente para de ter alguns desejos e algumas vontades. A nossa vontade é transformada pela palavra. A palavra de Deus é poderosa. E ela tem que mudar a sua mente e a sua vontade. E a mente e a vontade transformada produz uma ação. Uma pessoa que age contrário à palavra está num caminho inverso. Ele está não tendo um coração transformado e uma mente não transformada que está produzindo uma ação equivocada. Tiago, mais para frente, vai falar isso, né, Rubens? De onde vêm as paixões, as guerras, os conflitos da vida, o caos no mundo. A gente vê um mundo caótico, fica perguntando por que isso. Ele está dizendo, vem do coração do homem. Os grandes problemas e o caos no mundo acontece por causa do coração. No campo da sua individualidade, o ambiente destrutivo, o caos familiar, de onde vem? Do seu coração. O problema do relacionamento conjugal, de onde vem? Do seu coração. O problema do seu filho, não é porque simplesmente ele está numa fase diferente dessa criança, é porque ela não está sendo bem disciplinada, ela não tem um problema mais profundo, que é a do coração. Às vezes em casa, quando há uma reação não muito adequada
dos meninos, eu digo, o problema é coração. Tem a ver com o coração. Você precisa sondar o seu coração. A gente começa a problematizar a vida para uma realidade para fora da gente. E o que Tiago está dizendo é o seguinte: olha para dentro. Olha para o coração. Veja se a mente transformada mudou a sua vontade e isso se traduziu numa ação. E o que ele está dizendo quando praticantes da palavra é fazedores da palavra. É aquele que faz a palavra de Deus virar alguma coisa concreta. Sabe? O conceito é aquele que fez a palavra virar algo palpável, visível. Se traduziu em amor, em compaixão, em misericórdia, em perdão. Faça a palavra. Transforme a sua vida. À medida que ela vai sendo transformada, ela produz alguma coisa. Porque é mente, vontade e ação. Mente, vontade e ação. Aquele que escutou, se despojou, se despiu, arrancou a velha roupa, a velha vida. A mente foi transformada, a vontade, e isso se transformou em uma ação. Mas aí no versículo 22 ele começa a dizer de um auto-engano. Ele está dizendo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, fazedores da palavra. Porque se isso não acontece, você é um ouvinte. E aquele que ouve, não tendo vontade e mente transformada, o que acontece com ele? Ele se engana. Você está escutando isso daqui. Alguns dizem que boa parte das reuniões religiosas que a gente participa, elas mudam muito pouco a nossa vida. Foi uma pesquisa feita mais no campo da liderança, de pastores, líderes que iam a congressos. E foi chegada à conclusão que 95% dos eventos religiosos que líderes participavam mudavam um pouco a sua vida. E a conclusão foi, por quê? Porque eles não colocam em prática na primeira semana tudo aquilo que eles ouviram durante o seu tempo de reflexão e de escuta da palavra de Deus. O culto é um lugar de decisão. O culto é um lugar onde você tem que vir aqui, ouvir a palavra de Deus, cantar canções que falam do amor de Deus pela sua vida, e ao sair daqui você tem que tomar uma decisão com aquilo que você ouviu e colocar isso em prática. Tiago está sendo bem objetivo, e ele está dizendo, se você não faz isso, à noite a gente vai falar um pouco mais sobre esse muito falar de Deus, que não tem a ver com transformação de vida. Quando ele vai dizer lá da religião falsa, a religião falsa é essa, que fala muito sobre Deus, mas quando você vai tentar pegar alguma coisa boa disso tudo, nada sai. E agora ele está dizendo do engano. O que é um engano? É aquele que ouve e não transforma isso em algo. E é o auto-engano. E aí ele usa um símbolo para definir esse engano. Como que é essa pessoa que escuta, que ouve, mas não pratica? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ele está dizendo, aquele que escuta a palavra de Deus é como uma pessoa que olha no espelho e não se preocupa com o que vê. Porque a palavra de Deus, e escutar a palavra de Deus revela duas coisas. O caráter de Deus, o amor de Deus, e revela quem você é. A palavra de Deus tem duas finalidades, revelar Deus a você e revelar você a si mesmo. E revelar Deus a você, sendo você assim. E aquele que olha para a palavra de Deus e não contempla Deus e não contempla a si mesmo, é alguém que está se enganando. É aquele que passa pela palavra num domingo pela manhã, passa pela palavra num domingo à noite, mas não contempla as realidades que precisam ser transformadas.
continua vivendo uma vida onde a prática do pecado não calcula as consequências dos seus atos. Continua vivendo irresponsavelmente. Porque é aquela pessoa que, ao passar pelo espelho, não toma conta do que precisa ser transformado. Eu acredito que todo mundo aqui nesta manhã, ao sair de casa, se olhou no espelho. Sim ou não? Vocês se olharam no espelho? Mais ou menos, não foi? Tem uns que mais ou menos, né? Eu olho para o lado de cá aqui, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não se olhou, passou rapidamente, como o Tiago fala. É aquele que não, tem gente que não se contemplou. Não estou falando quem é, mas você viu como que aceita, flechado assim? Para ele. Então todo mundo passou. Mas você se contemplou. Você parou. Você olhou. Você viu que estava desajustado. Você viu que não estava legal. Não dava para vir com a roupa que você levantou, dava? Porque tem um espelho, né? Não dá para vir com o cabelo, né? Do jeito que está. Só que não tem, aí fica mais fácil. E ainda tem uma outra contemplação, que é a da esposa, do esposo, né? Ontem eu estava indo para o encontro de homens lá, que foi uma grande bênção, né, Osmar? Foi muito bom. O pastor Marcelo Gomes, que estava pregando, 200 homens, foi extraordinário. Pena que você perdeu e muito bom que você foi. Deixa para o próximo. Aí eu estava me arrumando assim, falei, amor, e aí? Estou bem? Ela falou bem assim, essa roupa aí está muito velha. Eu falei, então tá bom, eu vou dar um jeito nisso. Vou para lá. Ela falou, não, mas eu queria ir com um tênis, com uma camiseta qualquer, deixa eu ir assim. Ela falou, não, está muito feio. Então tenho que contemplar, que nem sempre consegue revelar o que deve ser revelado, que é o próprio contemplar, mas tem o contemplar também de uma outra pessoa. O que Tiago está dizendo é, quando você chegar diante da palavra de Deus, concentre-se. Olhe, ela vai revelar você. Ela vai revelar o caráter de Deus. Ela vai revelar quem Deus é. E vai revelar quem você é. O que tem acontecido, a falta de profundidade da transformação das nossas vidas, é porque nós estamos passando pela palavra. A palavra tem sido um livro esquecido. É um livro que a gente pega no domingo, traz para cá, ou às vezes no celular, mas não é um processo de ser alimentado, de ser lâmpada para os nossos pés, de iluminar o nosso caminho. Tiago está dizendo, essa relação com a palavra produz um auto-engano. Vai produzir uma religião falsa, que ele vai trabalhar a partir do 26. A religião falsa é de gente que passa pela palavra, que vem ao domingo e olha rapidamente por um espelho, mas não parou. Não deixou o Espírito Santo trabalhar no seu coração, revelar, produzir sua vida, transformação na sua vida. Você lembra da parábola que Jesus disse sobre o semeador que saiu a semear? 4 lançar de sementes sobre 4 realidades diferentes. A palavra de Deus foi lançada pelo mesmo, era o mesmo semeador, a qualidade do semeador era a mesma, a qualidade da semente era a mesma, mas a terra, aquele que passa pela palavra rapidamente, como quem se olha no espelho e não contempla. E essa palavra que cai, ela é consumida pelos espinhos, uma outra é consumida pelo sol, uma outra, ela não tem a profundidade, é superficial o seu impacto. O que Jesus está trabalhando, e é o que Tiago, irmão de Jesus, está reafirmando, é isso. Essa palavra lançada não pode, aquele que olha como um espelho é aquele que deixou essa palavra cair entre os espinhos, que não se preocupou, é aquele que não deixou com que ela produzisse raízes. Ele usa a palavra observar atentamente, olhar com cuidado. Não pense
que o fato de você ouvir a palavra rapidamente transformará a sua vida. Tiago está denunciando isso como um auto-engano. Não se engane, meus irmãos. Não pense que, imagine cada um abrindo essa carta de Tiago e pensando, eu preciso dedicar tempo da minha vida para ser transformado pela palavra de Deus. Pessoas profundamente transformadas pelo Senhor foram pessoas profundamente envolvidas com a palavra, com a oração e com a comunidade. Pessoas que frutificaram e sinalizaram o reino e viram as suas vidas transformadas e experimentaram da graça de Deus de maneira abundante sobre sua história, foram pessoas que se envolveram profundamente com a palavra de Deus, com a vida de oração e com a comunidade, com a história de serviço. Não existe outra coisa. Você pode participar de eventos, você pode participar de muita coisa, mas essas coisas básicas da vida, elas são fundamentais. Quem sabe a nossa falta de profundidade de transformação tem a ver com distanciamento. Gente que está passando pela palavra como quem passa correndo diante de um espelho. E não para concentrar. Não reflete. Hoje eu gostaria que você olhasse para a palavra de Deus. Não fosse um ouvinte, mas aquele que para, se concentra. Mas ele dá uma outra característica. É praticante, é um fazedor da palavra. Aquele que é cheio da palavra transforma a palavra numa ação. Aquele que é cheio da palavra é aquele que se concentra na palavra de Deus e no que ela pode produzir, mas é aquele também que persevera na palavra. O versículo 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. É uma prática com ensino. É ouvir, praticar e prosseguir. Ouvir, praticar e prosseguir. Perseverança. Não é um exercício único, numa semana, em um dia, não é um ano. É aquele que vai dirigir toda a sua vida. Nós acabamos de cantar uma canção, que foi até tema do Dia dos Pais, né, aqui, que a gente fez alguma apresentação, que eu vou construir minha vida em Ti, minha casa em Ti, o Senhor é o meu fundamento. Essa ideia da perseverança, a ideia de uma vida que é construída na palavra de Deus. Quantas igrejas não suportam os ventos porque ela se estabeleceu a partir de muitas coisas que podem dar certo, que pode fazer com que as coisas aconteçam, mas faltou um cuidado pela perseverança na palavra. É a gente decidir prosseguir nesse caminho, independente do que a gente está vivendo, do momento que a gente está passando. Ouvir, praticar e prosseguir. Você quer ter uma vida diferente? Decida hoje a ouvir a palavra de Deus, a praticar o que está na palavra de Deus e a prosseguir nisso. Você vai ter muitos motivos, primeiro, para não ouvir. Tempo, dificuldade da atenção, dificuldade de ingerir todas essas coisas, ouvir, não entendimento. O Espírito Santo pode te ajudar, mas mesmo assim, você vai ter que ter uma disciplina nisso. Você vai ter muitos motivos para não praticar. A dizer, não, eu vou devolver do mesmo jeito, eu vou agir da mesma forma. Eu vou fazer com que a vida aconteça numa dinâmica diferente. Eu não vou praticar, eu vou praticar parcialmente. Eu vou perdoar parcialmente. Eu vou amar parcialmente. A generosidade será parcial, a misericórdia será parcial. Então, a minha prática ela vai ser uma prática não tão profunda. A generosidade, então, dá para negociar. Você vai ter a tentação de não se aprofundar nisso. E a terceira é a tentação de não prosseguir. De desistir.
E aí Tiago está dizendo, não se engane. E quem é gente que não se engana? É gente que persevera. É gente que vai a vida toda. Por toda uma história, vivendo isso. E aí Tiago vai dizer que esse processo de se transformar em alguém que faz a palavra de Deus acontecer, aquele que contempla a si mesmo num espelho diante da palavra, não de maneira sutil, mas de uma maneira profunda, aquele que decidiu caminhar e prosseguir perseverando nela, atinge o que Tiago vai dizer da lei da liberdade. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, que lei perfeita é essa? É o Evangelho. A lei perfeita aqui é o Evangelho de Jesus, a lei da liberdade. A palavra de Deus produz liberdade. Você precisa se tornar um praticante, um fazedor da palavra, você precisa contemplar a si mesmo e ver o caráter de Deus e o seu caráter através da palavra, você precisa perseverar e ela vai produzir liberdade na sua vida. A liberdade, a verdadeira liberdade. Essa lei perfeita que é o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, produzirá em você a liberdade. Ele nos mostrou um caminho onde a vida não acontece. Ele está dizendo ali no versículo 13, 14 e 15, qual é a lei da morte. A lei onde a história fica presa, o coração fica massacrado. Ele vai nos dizer, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E agora ele constrói o caminho onde a vida se torna presa. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz, gera o pecado, transforma o pecado numa realidade, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então uma vida sem a liberdade é dominada pelo pecado, ouve algo errado, não controla sua língua e é dominado pela ira. Quer ver uma vida onde a liberdade não existe? Essa vida está dominada pelo pecado, ouve algo errado, não domina a sua língua, o seu falar, e o seu coração está carregado de ira. Esse é o caminho onde a lei perfeita e a lei da liberdade não está operando. Agora, o que o Evangelho traz? A lei perfeita do Evangelho constrói a sua identidade, define quem você é. Eu pergunto a você, quem é você? Você é um filho e uma filha amada de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. A lei perfeita do Evangelho vai construindo isso. Eu não vou mais ficando enganado. Eu não sou mais as fortalezas mentirosas que construíram na minha mente. Quem fez o curso aqui, Liderança Autêntica, vai lembrar disso. Das fortalezas, onde gente desde a infância vai sendo alimentado no seu coração por aquilo que o seu pai irresponsável diz, a mãe, os amigos, e dizendo você é isso, você é aquilo, você é isso. E palavras destrutivas caem no coração. A lei perfeita e a lei do Evangelho diz que você não é isso. Não são essas fortalezas que foram construídas e estabelecidas na sua mente. A lei perfeita do Evangelho diz que você é um filho e uma filha amada de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo morreu pela sua vida, para te dar uma nova vida, para construir em você a verdadeira felicidade. O Salmo 1 vai nos dizer que o homem é feliz. Vai dizer o caminho da infelicidade, né? O homem infeliz é aquele que se detém na roda dos escarnecedores. O homem infeliz é aquele que se assenta neste lugar. O homem infeliz é aquele que faz desse lugar um lugar da sua vivência. Mas o homem feliz é aquele, o homem próspero e feliz é aquele que plantou a sua vida junto às águas. O que é aquilo? É você estar plantado junto à igreja, à comunidade, onde a palavra de Deus vai nutrindo sua vida. Esse homem é feliz, essa pessoa é feliz, que frutifica no tempo certo, que reconhece as estações de Deus na sua vida. Essa é a pessoa feliz. Como o Tiago está nos falando de uma nova aliança,
É interessante como o profeta Jeremias nos fala no capítulo 31, no versículo 31 e 34, sobre essa lei perfeita, a lei da liberdade, aquilo que Deus fez em sua vida através de Cristo. Olha o que Jeremias diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Está falando dele, do Messias. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser marido deles. Declara o Senhor: esta aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porém a minha lei no íntimo deles, e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Essa é a lei perfeita de Deus. Essa é a lei do Evangelho. É isso que Tiago está nos dizendo, e nesta lei a gente coloca a nossa vida. E nesta lei, mais uma vez, Tiago vai dizer, a pessoa é feliz. Ele vai trabalhando felicidade, que vocês sejam felizes na aflição. Ele vai dizer do bem-aventurado no versículo 12. E mais uma vez agora ele diz, bem-aventurado é o homem que vive nesta lei perfeita. A lei que Deus colocou no seu coração, escreveu no seu coração. Esse mistério não foi homem. Não foi uma filosofia humana. Foi Deus, escreveu algo no seu coração. Eu me lembro do pastor Armando Bispo dizendo de um projeto que eles tinham na evangelização de presídios. E eles entregavam a Bíblia, e boa parte daqueles homens eram analfabetos. Mas inexplicavelmente eles eram transformados. Transformados. E alguns pegavam a Bíblia arrependidos, querendo uma transformação, e perguntavam, e aí, mas você não consegue ler? Ele falou, mas a gente não consegue, mas a gente cheira. A gente cheira, a gente beija. Existe uma lei no coração do homem, que Deus, responsável por tão grande salvação, diz, eu vou escrever no seu coração. É a nova aliança, é a lei perfeita, é a lei do Evangelho. Essa é a minha aliança com o meu povo, porém em seu coração, a minha lei, a lei perfeita. A segunda coisa que Jeremias está dizendo, eu serei Deus deles e eles serão o meu povo. A lei é de propriedade exclusiva, de um povo que foi adquirido, comprado por um alto preço. Essa lei perfeita é uma lei, sim, que muitas vezes passa pelo ensinamento, pelo conhecimento de alguém, mas está dizendo, vocês vão me conhecer para além do próximo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, dizendo, conheça ao Senhor. Agora isso é significativo, porque ele está falando para judeus. Judeus estão repletos de leis. Eles falou em lei, todo judeu sabe o que é. O judeu carregava a lei pendurada aqui, no calcanhar, andava com aquilo. Se Deus falasse, escreva a santidade no coração, eles faziam a placa santidade no coração. Mas tudo a ver com um aspecto externo. E aí vem a lei perfeita, é a lei do Evangelho, e diz, eu vou colocar no coração de vocês. E aquilo que eu quero que vocês saibam, eu farei no coração de vocês. O que Deus quer produzir na sua vida é entre você e Ele vai produzir, porque Ele assumiu a responsabilidade de te ensinar, de conduzir os seus passos. Essa lei da liberdade. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Liberdade e mistério. Pastorear é crer que existe um trabalho infinitamente maior, mais poderoso e eficaz do que aquilo que a gente produz aqui. É a gente estar aqui, mas saber que existe um movimento de Deus em cada vida, em cada coração, ensinando cada pessoa
de acordo com a sua vontade e o seu querer. Essas pessoas que estão lendo sobre a lei perfeita e a lei do Evangelho, elas não têm uma comunidade, elas estão dispersas. Elas não têm alguém para ensinar, não tem um pastor, não tem um apóstolo. É cada um com o seu medo, debaixo da perseguição, em extrema pobreza, escassez. Pega isso e lembra do que Jeremias disse sobre a lei de Deus e diz: o Senhor vai me ensinar. Ore, meu irmão. Senhor, ensina-me a viver os meus dias, a contar os meus dias. Ensina-me a viver. Essa lei perfeita fará algo na sua vida. Ensina-me a ser filho. Ensina-me a ser pai. Ensina-me a ser mãe. Não é ficar numa batalha entre o que eu quero, o que eu desejo. Não, Senhor, que essa lei perfeita do Evangelho, que a palavra do Senhor que produz liberdade, atinja o meu coração e a minha vida. E essa lei perfeita traz a redenção, porque perdoarei os seus pecados e deles não lembrarei. Amém? É a comunidade dos redimidos, dos salvos, dos transformados pelo Senhor. O Senhor, você pode chegar aqui com a sua lista carregado de culpa, dizendo: não dá, para mim não dá, olha o que eu fiz, olha por onde eu andei. O Senhor está dizendo: eu não vou lembrar da sua história. Eu não lembro dos seus pecados. A comunidade do Cristo é a comunidade de pessoas que foram perdoadas por Ele. Ninguém aqui tem o direito de levantar o dedo contra alguém para falar sobre o seu passado e os seus pecados. Porque todos foram perdoados e redimidos pelo Senhor. E assim que Ele decidiu fazer. Não importa o que você fez, de onde você veio e por onde você andou. Dos seus pecados eu não vou lembrar. Há um sangue derramado sobre a sua vida. Uma cédula que foi cancelada, uma promissória que foi rasgada. Entre a nossa história, passado, presente e futuro, tem uma cruz que se estabeleceu, te dando uma nova vida. Essa é a lei perfeita. É a lei de gente que não vive carregada pela culpa, mas pelo perdão. É de gente que não vive carregada pelo que não fez, mas vive cheio da graça de Deus e da sua palavra. De gente que não fica atormentado pelo que deixou de fazer ou pelo que cometeu em excesso. Não, é gente que entendeu uma nova vida que Deus está dando através do seu Filho para você. É a lei perfeita do Evangelho. A palavra de Deus na sua vida deve levar você a ser um praticante. A palavra de Deus na sua vida deve produzir em você a consciência de estar sempre avaliando a sua vida, o caráter de Deus, não como aquele que passa em frente a um espelho, não contemplando o que vê. A palavra de Deus na sua vida deve levar você a uma vida de perseverança naquilo que você ouviu. E a palavra de Deus na sua vida vai produzir a liberdade necessária para a nova vida de Deus em seu coração. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar com você e por você neste momento.